E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vanderlei mais uma vez com vocês, com mais um assunto de artes. E nós vamos falar sobre um assunto, sobre um conteúdo, sobre uma tendência artística que foi muito importante no cenário artístico, no cenário cultural europeu, que foi o expressionismo. O expressionismo ele foi uma das manifestações artísticas mais destacadas durante muito tempo no cenário artístico europeu, em que, como o próprio nome diz, expressionismo, a tendência expressionista buscava buscar expressões de artes, de obras que tinham a função de emotivar o espectador, a pessoa apreciadora da arte. E o expressionismo ele teve essa vertente, né? Teve essa corrente de pensamento, né? Buscar na expressão a sua forma mais clara de mostrar o seu trabalho artístico. Então, os artistas expressionistas eles buscavam justamente isso, a expressão, né? Eles buscavam a emoção, tentavam colocar a emoção nos seus trabalhos de uma forma bem clara, né? Bem plausível, né? Então o expressionismo ele marcou uma geração justamente por isso, né? Por essa busca da expressão artística em todas as suas manifestações. Então a gente vai ver o que é que foi o expressionismo. A gente vai ver as características, evidentemente, os pontos mais importantes, né? A gente vai ver alguns artistas que se propuseram a trabalhar nesse tipo de movimento. E evidentemente a gente vai fazer a análise de algumas obras, né? De algumas obras importantes que ajudaram a divulgar, que ajudaram a expandir esse tipo de movimento artístico não só na Europa, mas em todas as partes do mundo. Então a gente vai ver o expressionismo em todas as suas formas, né? Então a gente vai dar início hoje à nossa aula de artes, como disse, vendo o expressionismo. Vamos lá? Então, nós temos aí o expressionismo, as suas características e manifestações. Bem, inicialmente a gente vai ver a origem desse termo, né? Como se deu origem a esse termo do expressionismo. Então, frequentemente o termo expressionismo é designado somente a arte alemã no início do século XX. Então, a gente já pode observar nesse primeiro momento em que esse termo surgiu na Alemanha e designou uma corrente de trabalhos de arte alemã no início do século XX. Então, na Alemanha, alguns artistas, alguns pintores, né, eles na Alemanha, como já foi dito, no início do século XX, eles começaram
a executar um tipo de arte totalmente diferente das artes, das manifestações artísticas anteriores. Então eles se propuseram a colocar esse tipo de arte em prática, uma arte inovadora, uma arte que pudesse modificar todos os conceitos anteriores. E nisso foi que surgiu esse termo, expressionismo, que vem da palavra expressão, né? E é pertinente, porém, classificá-lo como um fenômeno que teve diversas faces em toda a Europa. Então, assim, ele surgiu propriamente na Alemanha, porém, outros países como a França, a Bélgica, a Áustria, a Holanda, a Itália, a Noruega, muitos países europeus, eles obtiveram o expressionismo, eles aceitaram a corrente expressionista, chegando a classificar essa corrente como um fenômeno. Por quê? Por que o expressionismo ele foi considerado um fenômeno? Porque ele se expandiu muito rapidamente em toda a Europa, como já foi visto, né? Ele surgiu na Alemanha, porém, tamanha foi a repercussão dos trabalhos expressionistas na Alemanha naquela época, e de repente chegou-se a praticamente toda a Europa em uma rapidez descomunal. Eu até falo que de todas as manifestações artísticas que surgiram na Europa, como o cubismo, o impressionismo, o abstracionismo, né? Essas correntes artísticas, elas não tiveram tanta dissipação na Europa, no continente europeu, como teve o expressionismo. Então, até a década de 20, né, o expressionismo ele se expandiu de uma forma assustadora, de uma forma bem rápida, né? Então, esse termo, né, ele facilmente esteve ligado a essa corrente artística, essa corrente cultural no início do século XX. Então, como já foi dito, ele foi uma espécie de fenômeno, né? Ele chegou na Europa de uma forma bem arrasadora, né? E como já foi dito, né? Então os artistas expressionistas, eles estavam buscando isso, essa questão da propagação de seus trabalhos. Bem, o que a gente pode observar? Que houveram alguns autores precursores que, de certa forma, fizeram com que o expressionismo ele pudesse se expandir de uma forma bem subjetiva, de uma forma, digamos que direta, né? Então, ser o precursor de qualquer tipo de movimento artístico tinha uma grande significância para esse tipo de movimento.
Então, dentro de uma perspectiva, a gente pode dizer que o expressionismo ele foi muito baseado na emoção subjetiva. O que vem a ser essa emoção subjetiva? Bem, uma emoção subjetiva, o subjetivismo, é uma coisa inerente a cada um de nós, seres humanos. Como assim? Bem, todos nós temos uma visão racional diante de cada situação, de cada expressão. Então, essa emoção subjetiva, ela está caracterizada justamente nisso, nas tuas emoções internas, mas que de certa forma a gente analisa essas emoções de uma forma racional, de uma forma consciente. E era baseado, o expressionismo, ele era baseado justamente nesse tipo de emoção e na defesa de uma poética sensível à expressão do irracional, dos impulsos e das paixões individuais. Então, os impulsos, né, essa expressão do irracional que é colocada pelos artistas expressionistas, ele carrega uma característica muito bem demonstrada por esses artistas durante esse período, né, esse período artístico. E evidentemente, eu até já falei, já comentei com vocês, que muitas correntes artísticas, né, muitos movimentos artísticos, eles sofrem influências de outros movimentos. Por exemplo, o expressionismo. O expressionismo, ele buscou muita coisa do impressionismo, né? Então, o expressionismo, ele teve características que estavam enraizadas no impressionismo. Então, aí, encontra suas raízes no pós-impressionismo de Van Gogh e Paul Gauguin, né? E também o expressionismo, ele também sofreu influências do simbolismo, né? O simbolismo também foi um movimento artístico muito importante no cenário europeu naquele período. E aí o expressionismo ele teve essas influências diretas nas ideias dos seus principais artistas. E aí a gente observa justamente isso, né? A gente observa essa questão das ideias, né? das características de outros tipos de movimentos artísticos que foram colocados diretamente nessa questão do expressionismo, né? Então, e aí falando um pouco mais sobre o expressionismo na Alemanha, onde a Alemanha foi o berço do expressionismo no mundo, né? Foi de onde desculpem, ele surgiu. A gente tem a principal precursora sendo a Paula Modersohn-Becker, né? Então, Paula Modersohn-Becker, né, ela foi a principal precursora, ou seja, foi ela quem expandiu inicialmente
dos conceitos expressionistas, né? E ela fazia uso simbólico das cores e dos padrões. Então a gente pôde observar justamente nesses trabalhos iniciais da autora que a simbologia, o simbolismo das cores, né, o uso das cores de uma forma livre, de uma forma bem aberta e dos padrões, eles foram muito importantes para que esse sentimento de emoção subjetiva, para que esse sentimento de defesa da expressão do irracional e das paixões individuais, eles estivessem presentes diretamente nas obras do expressionismo. Então, os autores, eles buscaram isso, eles conseguiram, de certa forma, expressar todas aquelas emoções internas e, evidentemente, repassá-las para as artes, para as suas obras, de uma forma bem clara, né? Então, essas manifestações, essas características do expressionismo inicialmente fizeram com que rapidamente ele se desenvolvesse durante toda a Europa, né? Então a gente observa isso. Então é muito importante a gente observar essas características relacionadas à corrente expressionista durante algumas décadas do século XX, né, do século passado. Então a autora Paula Modersohn-Becker, autora alemã, foi a precursora do expressionismo durante esse período. Aqui a gente tem um parâmetro e a gente pode observar algumas diferenças entre o expressionismo e o impressionismo. A gente pode observar o seguinte, que o expressionismo ele se opõe ao caráter essencialmente visual desenvolvido pelos impressionistas, né? Então, enquanto os impressionistas, a corrente do impressionismo, ele estava mais voltado para a questão da impressão que tinha que ser repassado para as pessoas. O que acontece? O expressionismo ele ia de caráter oposto, ou seja, ele ia com pensamentos e visões totalmente diferentes. Então, há essa relação oposta, contrária, dos pensadores impressionistas, dos artistas impressionistas, dos pintores impressionistas, dos artistas expressionistas e dos pintores expressionistas. E o que aconteceu? Eles adotavam uma atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva com relação à realidade, ou seja, os artistas expressionistas eles combatiam muito uma realidade que era colocada pelos artistas impressionistas. Então esse subjetivismo, como a gente viu, aquela questão de se ter um posicionamento, né, de se ter uma opinião sobre determinado assunto, ele fez com que o expressionismo, como eu disse, né, ele se
se expandisse muito mais rápido do que qualquer outra manifestação artística, né? E nisso, dentro dessa visão, dessa perspectiva, a gente vai observar o seguinte, que esse fenômeno acontece de dentro para fora, ou seja, ele traz à tona as emoções, as angústias e os pontos de vista do artista. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que esse fenômeno do expressionismo, ele combatia muito essa questão da realidade. Então, o que era valorizado no expressionismo era justamente que os artistas eles colocassem para fora, eles fizessem com que todas as suas emoções, os seus pensamentos, as suas angústias, né? Os seus pontos de vista, as suas formas de pensar fossem retratadas e colocadas de forma que o espectador, que a pessoa que admirasse a arte, pudesse compreender o que o artista estava tentando passar naquele momento. E o expressionismo, ele teve essa característica de que os autores pudessem manifestar todas as suas visões, todas as suas manifestações, e isso fez com que, de certa forma, eles combatessem uma realidade que muitas vezes não condizia com a forma de pensar deles. Então a gente pode observar isso, né? Isso no expressionismo, né? Já o impressionismo, ele se empenhava em captar a luz e o movimento, e dentro da parte artística a gente podia encontrar a eliminação do papel descritivo da arte, né? A gente pode observar a exaltação da imaginação do artista e a ampliação dos poderes expressivos da cor, linha e forma. Então, assim, falar de uma forma que vocês possam entender melhor. O expressionismo, ele caracterizou-se pela questão do subjetivismo. Ele se caracterizou-se pela questão das emoções, dos sentimentos, do ponto de vista, da opinião. Então, o expressionismo, ele buscava esses elementos. Já o impressionismo, ele estava muito preocupado com a imaginação do artista. Então, assim, o impressionismo, ele já levava para aquela corrente mais das cores, das linhas, das formas, né? A questão da luz e do movimento, ela estava muito presente nessa questão do impressionismo. Então, a gente observa claramente que o expressionismo e o impressionismo são correntes artísticas totalmente distintas, totalmente dissociadas, né? Enquanto uma buscava essa questão subjetiva, essa questão da realidade, né? Mais aquela realidade em que eles combatiam, né? Os artistas, eles combatiam aquela realidade, priorizando a questão das suas emoções. O impressionismo, ele já buscava
valorizar a questão da imaginação, né? Aquela coisa utópica que muito caracterizou o impressionismo. É tanto que essas características do impressionismo eles influenciaram muitas manifestações artísticas da época, né? Então, na época que o impressionismo esteve em alta, muitos artistas levaram isso em consideração e estão presentes até hoje. Então, até hoje, embora esses movimentos foram mais evidentes no século passado, até hoje a gente pode observar resquícios, a gente pode observar influências desses movimentos até hoje no campo artístico. Bem, e qual era a ideologia do expressionismo? Então, o expressionismo ele tem como principal ideologia a de representar uma visão subjetiva por meio do uso da cor e da linha. Isso significa que o artista deveria registrar uma impressão do seu próprio temperamento e visão de mundo, ao invés de retratar exclusivamente o mundo exterior. Então, o que a gente observa? Que essa parte diz assim: o artista registrar uma impressão do seu próprio temperamento e visão de mundo. Então, o que a gente observa? Ele não tinha essa preocupação de retratar o mundo exterior. A sua visão subjetiva, a sua visão interior, que era representada por meio da cor e da linha, dos traços artísticos, fez com que o expressionismo ele tivesse essa ideologia, essa representação. Então esse subjetivismo ele foi muito importante dentro da questão do expressionismo. Então a gente pode observar que o artista poder expressar as suas emoções e a pessoa poder compreender o que foi retratado naquela obra foi de uma significância muito importante. O idealismo empregado dentro do expressionismo foi um fator muito importante. E essa ideologia subjetiva, né, essa questão da impressão colocada pelos artistas expressionistas foi muito importante, mais uma vez dizendo, foi muito importante dentro dessa significação. Então é muito importante a gente observar isso. O expressionismo tem a função de representar uma visão subjetiva por meio do uso da cor e da linha. Então esse subjetivismo ele foi muito bem colocado, muito bem utilizado pelos artistas naquela época. Então a gente observa isso. É muito importante poder observar essas manifestações do expressionismo, essa visão de mundo que os artistas expressionistas eles tiveram, né? Então assim,
eles registravam essas expressões na questão justamente da visão subjetiva, e o mundo exterior, o mundo externo, as questões externas, elas eram deixadas em segundo plano. Então aí agora a gente vai conferir as principais características do expressionismo. A gente observa o uso de cores simbólicas, imagística, exagerada e intensa. Ou seja, esse uso de cores simbólicas, ele se relaciona pela questão daquelas cores mais representativas, né? Aquelas cores mais trabalhadas, né? Como por exemplo o azul, o verde, né? O branco, que representa a paz, evidentemente, né? Que tem essa simbologia da paz. O verde, que caracteriza a esperança. Então, o uso dessas cores simbólicas fez com que o expressionismo ele tivesse essa característica. Essa questão da imagística exagerada e intensa. Bem, como já foi falado, como já foi defendido, os artistas expressionistas eles estavam preocupados em explorar a questão das emoções, né, da imaginação. E uma característica das manifestações alemãs do expressionismo, né, é que em geral apresenta uma visão sombria da humanidade. Ou seja, vamos lá. O que é essa visão sombria? Essa visão sombria, ela estava baseada na questão daquela visão fúnebre, naquela visão triste, daquela visão digamos escura da humanidade, né? Daquela tristeza, daquela melancolia, enfim. E aí essa característica ela teve praticamente presente no expressionismo alemão. Então essa visão sombria da humanidade, dessa visão triste, dessa visão abatida, ela foi colocada em prática muito tempo no expressionismo alemão. Outra característica importante que a gente observa é que foi um movimento heterogêneo, ou seja, o qual proporciona uma atitude e uma forma de entender a arte que aglutinou diversos artistas de tendências variadas, níveis intelectuais, diferentes formações como arquitetura, artes plásticas, a literatura, a música, cinema, o teatro, a dança, a fotografia, a arquitetura, né? Dentre outros. Então, o que a gente pode perceber? Essa heterogeneidade fez com que muitos artistas se reunissem para poder elaborar as suas obras.
Então, artistas de diferentes formações, diferentes ramos da arte e diferentes níveis intelectuais fizeram com que o movimento ele tivesse essa característica de ser um movimento heterogêneo. E isso é importante a gente observar, né? Proporcionar uma atitude e uma forma de entender a arte que aglutinou diversos artistas, né? Então, o expressionismo ele teve essa característica de juntar muitos artistas para que a gente pudesse entender o que era essa arte. E aí a gente observa uma das características mais importantes do expressionismo, justamente essa questão de ser um movimento heterogêneo. Outra característica importante foi a deformação da imagem e cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, né? Então, os artistas expressionistas eles deformavam a imagem e nisso eles colocavam cores resplandecentes. Eles usavam cores muito vivas dentro das suas obras, né? E essa, sim, foi uma característica presente no expressionismo. Então, não havia aquela preocupação se a imagem sairia ao final de uma forma clara. Pelo contrário, essa deformação da imagem e essa dissolução das cores, né, que foram colocadas, ela representou uma característica bem peculiar de qualquer outro tipo de movimento existente, né? Então, deformar, ou seja, distorcer, a distorção da imagem, ela foi muito presente dentro dessa questão do expressionismo. E outra característica foi que o pintor ele recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade. Então, o aprendizado técnico ele exigiu que os pintores eles fossem os mais sensíveis possíveis, né? Os mais sensíveis o possível. E o movimento do pincel ou da espátula, ou seja, qual era o objeto que seria utilizado na construção de um quadro expressionista, ele tinha aquele movimento, né, de vai e vem, do fazer e do refazer, empastando ou provocando explosões. Então é interessante a gente observar que assim, a sutileza dos traços era uma coisa que não estava bem presente, bem colocada nessa questão do expressionismo. Pelo contrário, como diz aí, o pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade. Então, isso aí tinha que ver de acordo com como é que estava o artista no dia, né? Então, um movimento de vai e vem, aquela coisa bem exagerada, bem exacerbada. E a gente pode observar nessa questão do expressionismo. Então, essas características todas fizeram com que o expressionismo ele tivesse características incomuns, diferentemente de outros movimentos artísticos que a gente já viu, né? Então,
O expressionismo ele foi essa corrente, essa manifestação artística que quebrou todas essas barreiras relacionadas a esse tipo de trabalho, né? Esses trabalhos que a gente pode observar, que a gente pôde observar evidentemente. Uma das características principais do expressionismo é que ele tem a preferência pelo patético, pelo trágico e pelo sombrio, né? Então, como já foi dito, né? O expressionismo, como a gente sabe, ele surgiu na Alemanha e inicialmente o expressionismo alemão ele tinha aquela questão do valor sombrio da sociedade alemã daquela época. E essa questão do trágico, né? Essa questão do sombrio, do patético, né? Foram características muito comuns. E essa parte agora, ela diz o seguinte, a gente observa que o artista vive não apenas o drama do homem, mas também da sociedade, produzindo obras dramáticas, angustiantes e com sensações dolorosas sobre o destino do homem. Então, a gente observa isso. O artista expressionista, como foi dito aí, ele não vive somente do drama do homem, mas da sociedade. Então, o que a gente pode observar? Que os artistas expressionistas, eles procuravam produzir obras nesse estilo de ser um trabalho dramático, uma obra que retratasse as sensações dolorosas sobre o destino do homem, algumas situações que o homem pudesse passar, como fome, como frio, como desemprego, uma doença, né? E essa sensação de angústia, essa sensação de dramaticidade fez com que essas características, por essa busca desse estilo rebuscado na tragédia e no sombrio, ele fizesse com que os artistas eles concentrassem suas obras nessas características. E isso foi, a princípio, muito impactante, porque como é que pode artistas podendo demonstrar sentimentos bons, sentimentos importantes, sentimentos sadios, e aí os artistas expressionistas retratarem essas obras, esses sentimentos de forma, digamos, triste, né? De uma forma melancólica, para que isso pudesse vir a acontecer nas suas obras. Então, foi uma coisa assim que foi muito discutida, foi uma coisa que foi muito questionada na época pelos críticos artísticos, justamente essa questão da dramaticidade, dessa questão da angústia, pela questão dos sentimentos ruins, né, que de certa forma fazia com que fosse retratado nessas obras, né? Então,
a gente pode, evidentemente, observar isso. Bem, então agora vamos para os principais pintores expressionistas, né? Aqueles que mais se destacaram. Eu vou dar uma ênfase maior para Cândido Portinari, né? Cândido Portinari, ele foi um dos principais nomes do expressionismo aqui no Brasil, e as suas obras expressionistas, elas ficaram muito conhecidas e ficaram muito divulgadas, ficaram muito ao gosto da crítica brasileira, dos críticos brasileiros, justamente na Semana de Arte Moderna, né? Que aconteceu ali por volta da década de 20, mais precisamente em 1922. Então, Cândido Portinari foi um dos principais artistas, um dos principais autores expressionistas dessa corrente aqui no Brasil. Mas a gente tem também o mais conhecido de todos, que foi Vincent van Gogh. Vincent van Gogh foi, digamos, o principal artista expressionista desse movimento. A gente também tem Edvard Munch, Emil Nolde, James Ensor, Egon Schiele, Otto Dix, Wassily Kandinsky, que foi um dos nomes do impressionismo, mas também se destacou dentro do expressionismo, Paul Klee e Francis Bacon, né? Então esses nomes, e além evidentemente de Cândido Portinari, né? Então todos esses nomes, eles foram precursores, eles foram colocados como os principais artistas expressionistas, e que ajudaram evidentemente a desenvolver, a ampliar esse conceito do expressionismo, né? Então a gente pode observar isso. Então, Vincent van Gogh, né, foi o principal deles, Edvard Munch, Emil Nolde, James Ensor, Egon Schiele, Otto Dix, o Wassily Kandinsky, né, como eu já disse, ele teve muita importância no impressionismo, mas também teve no expressionismo, o Paul Klee, Francis Bacon, e aqui no Brasil o nosso Cândido Portinari, né? Cândido Portinari, como eu falei, ele representou muito as suas obras durante a Semana de Arte Moderna, que foi aquela semana em que muitos artistas, muitos pintores, escultores, né, se reuniram para, de certa forma, revolucionar o cenário artístico, o cenário das artes, e que deu início ao modernismo aqui no nosso país. A gente pode evidentemente caracterizar isso, essa questão das obras de Portinari. Agora vamos ver as manifestações expressionistas, né? Nas pinturas, a gente tem aí o Grito, de Edvard Munch, de 1893. Então a gente vê aí uma deformação da imagem, né? A gente vê a imagem de uma pessoa, né, no primeiro plano, e mais duas pessoas num plano mais distante. Mas aí a gente observa, né, a distorção da imagem, a gente também observa a presença das cores simbólicas,
a gente vê formas, mas a gente não vê a forma de uma perspectiva, digamos, nítida, porque tem essa questão da deformação, como já foi colocado, né? Então essa obra de Eduardo Munch, chamada de O Grito, ela é uma das principais manifestações expressionistas dentro da pintura. Outra obra, e aí esquecendo, outra característica, né, que a gente viu, né, que o expressionismo ele tratava muito pela questão da coisa fúnebre, né, daquela coisa do drama, né? E aí a gente vê essa característica presente nessa obra também de Eduard Munch, chamado de Morte, do ano de 1895. Né? Então, a gente observa aí uma pessoa morta, né? Uma pessoa falecida, e algumas pessoas presentes no velório dessa pessoa. E aí a gente tem mais ao lado, a gente observa uma imagem de uma mulher pálida, em uma expressão muito triste, né? Você vê todas as pessoas presentes nessa imagem com uma expressão muito triste, muito abatida, mas a dessa mulher chega até a arrepiar, né? Chega a ser até um negócio meio sombrio, né? Essa imagem que a gente está vendo aí, né? Então, mais uma obra de Eduard Munch, nesse caso chamado de Morte. Então, foi bem representado mesmo pelo artista, né? Essa obra aí foi, digamos, uma das mais impactantes, né? Uma daquelas que mais causou impacto para quem via, né? Outra imagem que retratou muito bem essa questão da dramaticidade, da questão da tragédia em si, e um dos autores que mais retratou essa questão da morte foi Eduard Munch, que tem por título A Mãe Morta. Então, A Mãe Morta, a gente observa que foi uma obra também assim que impactou a sociedade europeia nesse período quando foi colocada. Então, assim, temas como doenças, temas como tragédias, temas como a morte, eles foram colocados de uma forma muito, digamos, colocadas de uma forma impactante dentro da sociedade na época, né? Então a gente observa isso nessa obra de Eduard Munch chamada de A Mãe Morta, né? A gente vê aí evidentemente a família, na cama evidentemente a mãe já falecida, e ali ao centro uma imagem de uma menina, né? Contrastando com a imagem de tristeza que foi colocada nessa imagem, né? Então a gente observa isso. Agora nós temos uma imagem de James Ensor, chamada de Entrada do Cristo em Bruxelas, do ano de 1889. E aí a gente observa isso, né? A gente observa essa imagem, né? Essa representatividade. Nessa imagem aí, então, a gente já vê um pouco a fuga da característica das obras expressionistas, né? Aí a gente tem por título A Entrada do Cristo em Bruxelas, e de certa forma não é nem uma imagem tão triste, né?
A gente observa muitas pessoas, e ali ao centro a gente tem a imagem de Jesus Cristo. Bruxelas está localizada na Bélgica, né? E aí a gente observa, né, muitas pessoas, né, recebendo Cristo de uma forma bem alegre, né? Eu acho que essa é uma das poucas obras expressionistas que foi colocada de uma forma mais alegre, né? Fugindo das características do expressionismo, justamente aquelas características do fúnebre, né? Do trágico, da tristeza. Então é uma das poucas expressões, é uma das poucas pinturas expressionistas que contrastou com as suas características. Pronto, aí agora a gente já está voltando para o normal, e a gente tem aí Caveira com Cigarro Aceso, de Vincent van Gogh. E aí não, aí agora a gente já tem a volta daquele trágico, mas de certa forma tem um traço de comédia, porque o que significa essa imagem da caveira com cigarro aceso? A gente pode interpretar como sendo uma questão da preservação da saúde, da questão da preservação de não se fumar, né, de se combater o vício, o cigarro, dizer que o cigarro ele provoca malefícios para a nossa saúde. Então esse quadro de Van Gogh, ele retratou isso, né, essa caveira com cigarro aceso, né, então misturou o trágico meio com o cômico aí, né, mas evidentemente não deixando de lado evidentemente a questão do combate ao fumo, e que se você fumar você vai trazer malefícios para a sua saúde. Enfim, essa foi uma das obras de Van Gogh muito conhecidas, né? Caveira com cigarro, que foi pintada, que foi elaborada entre 1885 e 1886. A gente observa isso. Agora a gente tem um quadro de Emil Nolde chamado de Crucificação, e aí evidentemente eu não preciso mais explicar muita coisa, né? A gente tem aí uma imagem mostrando a crucificação de Jesus, né? A sua condenação à cruz, e evidentemente aí abaixo a gente vê pessoas admirando, né? Rezando. A gente observa ali uma pessoa mais abaixo, mais precisamente um paraplégico, um paralítico, pedindo uma esmola. A gente vê um soldado com uma lança, e a gente também vê os outros dois criminosos que foram condenados à crucificação com Cristo, né? Então essa obra de Emil Nolde, intitulada como Crucificação, ela é do ano de 1912. A gente tem agora uma imagem de Egon Schiele, chamado de A Família, que é do ano de 1918, e aí a gente observa um cenário de uma família provavelmente com dificuldades financeiras, né? A gente observa pelo semblante das pessoas que estão sendo retratadas nessa imagem, né? E aí a gente observa isso, né? A gente observa essa questão das necessidades que essa família vem passando, a questão da fome, a questão do teto, da moradia, da falta de educação, da falta de higienização, da falta de saneamento, enfim, uma família que passa por dificuldades, né? Você vê que eles estão provavelmente despidos, né?
A gente vê mais abaixo uma criança pequena, com uma expressão triste, com uma expressão de angústia, né? E aí mais ao centro, o pai em primeiro plano e a mãe, ambos com uma expressão de tristeza e angústia presentes aí nessa imagem. Essa pintura é de Otto Dix e tem por título O Bebê Recém-Nascido nas Mãos, que é do ano de 1927. Então aí retrata evidentemente o nascimento de uma criança, todo aquele processo. Então a gente vê aí uma criança, um bebê sendo segurado por duas mãos e retratando esse nascimento da criança, esse nascimento diante de novas perspectivas, né? Então a gente observa isso nessa imagem de Otto Dix, né? O nascimento de uma criança, e aí a criança sendo segurada pelas mãos. Bem, agora a gente tem aí uma obra de Wassily Kandinsky, mas a gente vê aí um pouco, é uma obra expressionista, mas a gente tem traços do impressionismo, né? Porque até, como eu já havia falado, o Kandinsky, ele foi um artista que participou dos dois movimentos, tanto do impressionismo como do expressionismo. Então aí agora ele retrata uma obra expressionista com o título de Fuga, que é do ano de 1914. Agora nós temos uma imagem expressionista de Paul Klee, chamada de Red Balloon, ou seja, balão vermelho, do ano de 1922, e também é uma obra muito importante dentro do expressionismo. A gente tem uma imagem agora de Francis Bacon, chamada Figuras no Jardim, e essa obra ela foi cerca do ano de 1936. E assim, essas obras expressionistas, eles procuravam justamente causar aquela expressão, né, de medo, de angústia, né? Então às vezes se contrastava isso, essa questão das emoções que os artistas expressionistas eles colocavam. E por fim a gente vai chegando ao nosso Cândido Portinari, né? Ao nosso pintor Tupiniquim, né? E aí a gente tem uma de suas obras chamada de Criança Morta, e aí a gente volta novamente àquelas características do trágico, do fúnebre, da tristeza, da angústia, né? Então aí a gente vê uma família e ao centro, evidentemente, o pai segurando o esqueleto de uma criança morta, uma coisa muito triste a gente vê aí, né? Uma imagem muito impactante, de muita tristeza, a gente observa isso, e evidentemente Portinari nessa obra ele retratou mesmo o expressionismo de uma forma bem nua, bem impactante, que mexe com o interior do espectador. Então essa obra ela é muito, digamos, cruel, muito triste, né? A gente observa isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido muito sobre o expressionismo. Então, fazendo aquela recapitulação, o expressionismo ele surgiu na Alemanha, mais precisamente na década de 20, né, no século passado, e ele se propagou para muitos países na Europa, como a França, como a Áustria, como a Itália, como a Noruega, como a Inglaterra, de uma forma bem rápida, né? E o expressionismo ele era uma corrente de manifestação artística
que combatia os preceitos que eram empregados pelo impressionismo. Então, a gente teve Van Gogh, a gente teve Kandinsky, nós tivemos Elson como alguns dos principais nomes do expressionismo na Europa. E aqui no Brasil, o principal precursor, o principal nome do expressionismo foi Cândido Portinari, com as suas obras que foram, como eu já disse, foram colocadas durante a Semana de Arte Moderna aqui no nosso país, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Então eu desejo a vocês bons estudos, tá bom? E a gente se encontra em um próximo momento, tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês. Não se esqueçam, qualquer dúvida, revejam a aula, tá? Ou busquem outros vídeos, outros e-mails para que vocês possam se aprofundar mais no assunto, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Tudo de bom.